Olá, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Badia, Diocese de Cristalândia, graça e paz, que Deus esteja na vida e no coração de cada um de nós, nesse dia 2 de novembro de 2023, comemoração de todos os fiéis defuntos, dia de finados. E o evangelho que nós temos é tirado de Mateus capítulo 5, versículos de 1 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, unidos na fé, hoje nós celebramos a memória de todos os nossos defuntos. Ontem era oficialmente dia de Todos os Santos, que nós vamos celebrar no primeiro domingo próximo, e hoje, dia 2 de novembro, dia dos defuntos. Viu? E a igreja vai lembrando que a nossa vocação é ser santos, mas isso não significa que nós não iremos morrer. É bom a gente sempre lembrar que o primeiro gesto de consciência da humanidade foi o gesto de colocar os mortos todos no mesmo lugar. Tanto que as construções mais antigas da humanidade, elas são feitas em cima de túmulos, em cima de cemitérios. As pirâmides do Egito eram o túmulo do faraó. Então a gente vai olhando a quantidade de... A nossa consciência nasce do fato de que a gente morre. E ao saber que a gente morre, a gente descobre que a gente vive. E ao descobrir que a gente vive, a gente descobre que a gente sofre. Viu? A gente descobre que a gente sofre. E a gente começa a procurar ajuda para sofrer menos. E aí a gente lembra que a gente é finito, que a gente não vai viver eternamente aqui. E ter consciência da morte é muito importante, porque ela nos faz perceber o valor da vida e aquilo que é importante. Há uma historinha de um bruxo que diz para o seu aprendiz: a morte é a companheira mais sábia. A morte é a companheira mais sábia. Quando tu pensar que tudo vai de mal a pior, que você está sendo aniquilado, que nada vai dar certo, lembre-se de que a morte não te tocou. Viu? E você pode perguntar para ela se é verdade o que você está pensando, e ela dirá que não é verdade o que você está pensando. E dirá também: eu ainda não te toquei. Em outras palavras, enquanto a morte não nos toca, o mais importante é o toque da morte, a gente tem que lutar pela vida. Enquanto a morte não coloca a mão na gente, não nos toca, a gente tem que lutar pela vida. Não é o fim. Não é o fim, a gente tem que encontrar forças para lutar pela vida. Por isso, a gente hoje para com isso. E a gente para pensar nisso, né? Pensar nos nossos entes queridos, viu? Conforme diz Gabriel de Marcel, quem ama é capaz de dizer: tu não morrerás jamais. E cada momento que a gente celebra um velório, cada momento que a gente para pensar nos mortos, a gente sempre tem que fazer duas perguntas. O que eu quero guardar de eterno na minha memória dessa pessoa que parte? E o que ela gostaria que eu fizesse na ausência dela? São duas perguntas importantíssimas que a gente deve fazer toda vez que a gente perde alguém querido. O que eu vou guardar de lembrança da sua vida para mim? E o que você quer que eu faça na sua ausência? O que você quer que eu faça na sua ausência? Já que a vida ela é finita, a vida ela é mortal, apesar da nossa vocação de querer ser mortal, mas a gente sempre tem que lembrar sempre: eu posso viver sem saber para quê, mas eu não posso viver sem saber para quem.
E se eu não tiver alguém para viver, é a pessoa que suicida, né? Ela não tem ninguém é importante para ela mais. Ninguém é importante para ela mais. Então a pessoa que tira a própria vida é porque ela se julga não ser importante para ninguém, ninguém é importante para ela, não tem mais alguém. E a gente precisa de alguém. Todos nós precisamos de alguém. Quando a gente olha as bem-aventuranças, nós vamos fazendo um paralelo entre Jesus e Moisés. No Antigo Testamento, Moisés sobre a montanha, só que Moisés vai sozinho. Jesus não, Jesus vai com uma multidão. Viu? Moisés senta, Jesus também senta. Falar sentado significa falar com autoridade, viu? Ser autor daquilo que vai falar. E Moisés apresenta os 10 mandamentos. Jesus nos traz as 8 bem-aventuranças, com mais 2 afirmações. São 10 afirmações também dessas bem-aventuranças. E as bem-aventuranças são propostas de reconhecimento de uma vida que é abençoada, de uma vida feliz. Felizes sois vós, ou bem-aventurados sois vós, ou alegrai-vos. E ele está falando de gente que está constatando. Há no nosso meio gente pobre, essas pessoas são do reino de Deus. Há gente que está sendo perseguida por causa da justiça, esse também é o reino de Deus. Há gente que está sofrendo, há gente que está chorando, serão consolados. Há gente aí que está precisando de misericórdia, alcançarão misericórdia. A única que você recebe é misericórdia. Bem-aventurados sois vós os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A gente pura de coração, que não tem maldade. A gente que é simples. Esses, pela pureza do coração, verão a Deus. É bonito ter um coração puro, né? Coração puro é alguém que é incapaz, não tem maldade, ódio, raiva dentro de si. Essas pessoas são capazes de ver a Deus. Os que promovem a paz serão chamados filhos de Deus. Viu? Os que estão aflitos, a gente que está aflita aí, a gente aí que é manso, não no sentido pejorativo, mas manso, não violento. Viu? E esses mansos, não violentos, possuirão a terra, e os aflitos serão consolados. As 2 que dizem que já estão no reino de Deus é o pobre, viu? E aí ele usa aqui pobre em espírito. Lucas usa só pobre mesmo. O pobre em espírito é o Anauim, que eles dizem, quer dizer aquele que não tem nada. Aquele que até a alma dele é pobre, até o espírito é pobre. Não é questão financeira, econômica, porque se fosse assim tá fácil. A gente olha a conta bancária de cada um e aí a gente descobre se essa pessoa vai ou não vai para o céu, né? Isso é uma burrice, é um discurso falso, não é isso. A critério de salvação é sempre o mesmo, né? O que você fez no amor durante a vida que você viveu. E as 2 últimas bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Isso também é um dado importante, que a recompensa não é aqui, a recompensa é no céu. E é melhor lá mesmo, porque lá é eterno, né? A recompensa aqui acaba logo, né? As coisas nesse mundo terminam logo. Hoje eu estou bem, amanhã eu posso ficar doente, amanhã eu tenho que mudar, amanhã eu posso ter algum problema mais sério, amanhã eu posso não acertar. Então a vida ela é uma instabilidade, a gente vive nesse mundo hostil, nesse mundo perigoso. É perigoso sair de casa, mas também é perigoso às vezes ficar dentro de casa, né? A gente nunca sabe. 11 de setembro, a gente pensava que o perigo dos aviões estava em alguém entrar na cabine, né? Aí nós trancamos as cabines do avião. Tempos atrás a gente descobriu que lá dentro também pode estar o perigo, né? Um copiloto joga um avião na terra perto da casa dele. Por isso peçamos a Deus que abençoe a todos nós, que nos dê uma boa morte e acima de tudo que aqueles que já partiram possam interceder a Deus por cada um de nós e nos ensinar a viver bem a vida que nós temos. Que nesse dia de finados, em que a gente lembra daqueles que já partiram, possamos ter memórias boas de boas vidas que foram para a casa de Deus. E que aqueles que não conseguiram viver uma boa vida, que sejam perdoados pela sua fraqueza ou por aquilo que não conseguiram acertar. Deus sabe muito bem que às vezes a gente não é melhor, não é porque eu não quero. Eu não sei como ser melhor. Então que Deus abençoe e ilumine a todos nós e que os mortos intercedam por nós junto de Deus. Um abraço e até mais.